vou falar pra vocês, gente. Eu já gravei esse vídeo muitas vezes. Mas dessa vez vai. Eu acho engraçado que quanto mais eu estudei, mais difícil ficou começar. Eu sempre fui uma mulher insegura, uma menina insegura. Passei minha vida inteira tentando me encaixar em todos os ambientes em que eu vivi. Sempre me sentindo um pouco inadequada, sabe? E aí eu fiquei me questionando, da onde isso veio? Será que eu sempre fui assim? E aí eu me lembrei de quando eu comecei meu canal no YouTube, meu primeiro canal no YouTube, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, e eu não tinha vergonha de quase nada. Eu cantava o que eu queria cantar, não pensava em algoritmo, não pensava em músicas trend, eu só fazia o que o meu coração queria. Uma coisa que é interessante pensar sobre isso é que eu tinha muita coragem, eu era criativa e deixava minha criatividade falar, não ficava pensando muito o que as pessoas iam pensar. Aquele canal era meio que o meu lugar de me expressar, de só ser quem eu era. E admito que eu sinto um pouco de saudade da cara de pau que eu tinha, sabe? Até que Paulinha decidiu que ia estudar música formalmente. Ia no conservatório, que ia fazer faculdade, e não me leve a mal, tá? Foi muito importante pra minha carreira, foi muito importante pra minha formação, eu não me arrependo de ter feito nada disso. Eu só sou a cantora que eu sou hoje, tenho a capacidade de cantar as coisas que eu canto por causa do estudo. Mas tenho porém. Como falei no início, eu era e ainda sou uma pessoa insegura. Então, quando eu cheguei num ambiente onde estava todo mundo compondo, todo mundo fazendo o seu som, a sua arte, pessoas que nasceram em meio de artistas, pessoas que tinham muito mais conhecimento que eu, cantores que cantavam muito melhor do que eu, aquilo me desestruturou. Principalmente falando que um ambiente artístico, acadêmico, sempre existe esse juízo de valor e você entra num estado de que se você não faz parte do que é considerado bom, você começa a se sentir excluída. Você acaba sempre se sentindo inferior. Depois de tudo isso, eu simplesmente travei. Não sei se vocês conseguem se relacionar com isso, mas eu fiquei anos travada, me mudando, me moldando pra fazer parte daquilo, pra ser escolhida pelos outros. Só que claro que chegou um momento onde eu simplesmente perdi todo o tesão de cantar. Eu não sabia mais por que eu fazia aquilo, por que eu tinha começado a cantar, porque vamos ser sinceras, escolher fazer arte num país que a gente vive, a gente não escolhe porque a gente vai ganhar dinheiro, né? A gente pode ganhar dinheiro com isso, mas a gente sabe que existe essa crença popular de que artista não ganha dinheiro, que morre de fome. Então, eu escolhi porque eu amava, mas cadê esse amor? Isso se passaram tempos, anos, eu me formei na faculdade, fiquei 2 anos quase sem cantar de verdade e eu fui viajar. Passei 6 meses de mochileira, passando perrengue. Fiquei todos esses meses sem trabalhar com música, sem cantar. Trabalhei com outras coisas, coisas que eu gostei muito até, me surpreenderam. Me apaixonei por viajar, mas tive que voltar porque não tava com muito dinheiro, né? Quando eu voltei, aconteceu uma coisa inesperada. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram falando: Ah, você é comunicativa, você canta bem. Por que você não faz lives no TikTok? E eu fiquei tipo, lives no TikTok? O que é isso? Eu nem tinha TikTok, gente. Aí eu baixei o TikTok, comecei a olhar o feed, comecei a olhar a galera fazendo live e eu falei: é verdade, uma galera tira uma grana com isso, né? Mas caralho, velho, na live, tipo, não tem edição, live não tem corte, tipo, não tem como esconder nada. Eu tinha essa compulsão pela perfeição. Eu ficava indo atrás de algo que não, a gente sabe que não existe, ninguém é perfeito. Artistas erram, cantores desafinam e tá tudo bem. Eu falo isso racionalmente, mas eu sou me cobro muito, gente. Eu me cobro demais. Quando eu vi que eu ia ter que fazer tudo ao vivo, eu me caguei pra caralho. Mas, como eu não tinha dinheiro, tinha a dívida no banco, né? Porque a querida quis viver aí várias aventuras. Sabe quando a água bate na bunda? A água bateu na bunda, não tinha o que fazer. Comecei a fazer live, passou-se o tempo. E aos poucos, aquele lugar que era tão desconfortável pra mim começou a se tornar uma zona de conforto. Eu comecei a me soltar cada vez mais. Eu danço, canto, dou pirueta e realmente sou todas as versões de mim. E o mais maluco de tudo foi que as pessoas gostaram. Comecei a perceber que as pessoas voltavam todos os dias, que as pessoas me admiravam, que as pessoas gostavam da minha voz. Sem eu precisar ser uma artista X ou Y, eu podia cantar Justin Bieber, eu podia cantar Caetano Veloso, eu podia cantar Nina Simone, eu podia cantar música indígena e as pessoas amavam todas as versões. E aquilo foi tipo explodiu a minha cabeça. Não só explodiu a minha cabeça, como mudou a minha relação comigo.
Perfeito. Parece que aí, né, eu entrei num modo, nossa, tudo bem resolvido. Quem dera. Sempre temos uma outra camada pra enfrentar de nós mesmos. Sempre temos mais medos pra enfrentar, né? E aí chegou um momento que eu percebi que pro meu trabalho prosperar mais e pra eu alcançar mais pessoas, eu ia ter que fazer vídeos. Você fala, pô, mas você já faz live e fazer vídeo? Pô, fichinha, tá ligado? Não foi fichinha. Eu tive essa ideia em setembro do ano passado. A gente tá em julho, ou seja, quase um ano em que essa ideia tá na minha mente. Postar vídeo cantando, ok, mas eu sabia que eu queria ir além disso. Eu queria falar, queria compartilhar pensamentos, ideias, reflexões, modo de enxergar o mundo, modo de enxergar a música. E isso me deixava muito insegura, porque eu sabia nas lives tinha uma certa distância, vamos dizer assim, porque as pessoas não estavam na minha vida real. O gravar vídeo eu sabia que iam ter artistas que eu admiro, meus professores, músicos que eu respeito, pessoas da minha vida. O medo do julgamento dessas pessoas comeu a minha mente por muitos meses. Eu tentava gravar esse vídeo. Eu ficava na organização, organizando, planejando, mas nunca conseguindo apertar o gravar de verdade. E eu, como boa virginiana que sou, perfeccionista, eu queria que tudo estivesse nos trinks, que cada passo dos vídeos, da edição, das datas, tudo tivesse perfeito. Essa ideia dessa perfeição inexistente. Eu sabia lá no fundo que era a minha autossabotagem, dando motivos porque a luz não era boa o suficiente, porque o roteiro não era bom o suficiente, porque eu não conseguia postar da maneira que eu queria postar ou na ordem que eu queria postar. Eram só desculpas atrás de desculpas pra no fundo mascarar o meu medo. O que aconteceu foi que eu tive uma crise de ansiedade no meio da live. Eu comecei a chorar por uma hora, eu não conseguia parar de chorar. E eu gravando, né? Eu lá na live, eu sempre tento ser o mais vulnerável possível e o mais honesta possível. Então eu permiti aquilo, comecei a conversar com o meu público que tava lá e aconteceu uma coisa meio maluca, um aprendizado assim, de que quando eu comecei a compartilhar meus medos, muitas pessoas começaram a se identificar comigo. Então assim, poxa, eu também me sinto assim, que não sei o quê. E aí surgiu a ideia de começar a fazer esse projeto agora, que eu vou chamar de Uma Artista em Processo. Que vai ser eu, uma cantora, uma artista que não se sente uma cantora boa o suficiente, que nunca se permitiu compor e que quando compõe não consegue mostrar pra ninguém. Uma cantora que sempre se comparou com os outros. Uma pessoa que tá nesse processo maluco de autoconhecimento, tentando cada vez mais encontrar a si mesmo. Porque talvez você também esteja num processo desse. Talvez você também tenha projetos na sua gaveta que você não tirou ainda, que você não teve coragem. Então, essa vai ser uma série bem real de coisas que eu passo e passei na minha vida, porque eu acredito que nós somos seres em constante transmutação, constante busca por si, mesmo que a gente não perceba. Além de ser um processo, esse diário é uma decisão de deixar as minhas vozes intrusivas, a minha autossabotagem, a minha síndrome do impostor de lado um pouquinho. E mesmo com essas vozes gritando aqui dentro, tentar, porque vai que acontece uma coisa linda com isso aqui. É isso, vejo vocês no próximo capítulo. Tchau!